Perfil Revestimenta. Nesta edição com o arquiteto Lucas Faconte. Lucas, um prazer recebê-lo aqui na Revestimenta para esse nosso bate-papo. O prazer é meu estar aqui com vocês e hoje vamos falar de um projeto bem especial aí, bem bacana e que a gente abusou bastante dos materiais diferentes, né? Legal. Eu acho que é interessante até para o nosso telespectador entender, né, um pouco todo o contexto. Apresentar um pouquinho da ideia, né, da concepção do projeto. Eu percebi que tem um toque bastante masculino. Isso é característico da personalidade da pessoa que vai morar também, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o arquiteto, apesar de ter o seu estilo, suas preferências, a gente sempre tem que tentar traduzir a expectativa do cliente, né? E são gostos muito diferentes, né? Então, esse projeto especificamente era de um cliente que tinha um perfil mais ousado, que aceitou coisas diferentes e tinha um ótimo gosto também e contribuiu muito para a gente poder fazer opções um pouco diferentes, fora do padrão e que deram um resultado, acredito eu, muito legal. Legal. A gente vê que você optou primeiro por revestimentos muito diferentes, principalmente nos banheiros. Eu queria até começar pelos banheiros, porque são marcantes, né? Tem características bem diferentes do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com os banheiros clarinhos, begezinhos e branquinhos. Ele foi ousadia pura, né? Vamos começar por um deles, esse que tem essa cor mais escura, mais pesada. Na verdade, a ideia de um projeto um pouco mais escurinho, mais aconchegante, teve presente em todos os ambientes. Era um desejo do cliente e uma coisa que eu achei que também dava para explorar muito bem, né? Então o banheiro do casal, por exemplo, dá para a gente ver aqui o que foi o foco principal, né? Que é esse revestimento que tem a aparência, é um porcelanato, mas tem a aparência de uma pedra rústica, natural, né? E preta. Quer dizer, um material que no primeiro momento a maioria dos clientes talvez se assustasse um pouquinho, mas que deu um resultado muito legal. Você não usou uma parte, mais aquela parte interna do box, né, que faz um detalhe bacana, diferenciado, nessa composição com o cinza. Na verdade, a gente adotou esse cinza como um padrão para os dois banheiros, para o social e para a suíte do casal, né? E a partir dele a gente brincou um pouco com alguns complementos. No caso da suíte, foi essa pedra mais escura, que a gente inclusive trabalhou com uma iluminação focada, né, lá dentro do box, que era a parede que a gente tinha livre para trabalhar como destaque, né? E no banheiro social, que seria um banheiro mais de uso, assim, um pouco mais diversificado, as crianças iriam usar, as visitas eventualmente, então a gente optou por uma composição um pouquinho mais clara, né? Que seria o mesmo cinza com esse porcelanato, que na verdade ele rejuntado dá a impressão mesmo de ser pastilhas, né? Uma série de pastilhinhas e dá um resultado muito bonito, tem um brilho bacana, né? Aliás, hoje os porcelanatos têm características impressionantes, né? Você consegue desde da pedra pura, quer dizer, isso é um padrão rústico, tem cara de pedra. Sim. Ou você vai para uma área, né, para um outro material mais polido, que tem cara de pastilha, quase pastilha de vidro, ou mesmo de mármore, né? Ou você vai para um mais fosco, mais fechado, quer dizer, você consegue padrões impressionantes. É incrível. Hoje o que a gente tem de opções para trabalhar com porcelanato, porque o porcelanato tem características muito especiais de facilidade de manutenção, de praticidade. Então, às vezes, vale a pena optar, por exemplo, nesse caso que era dentro de um box, trabalhar com uma pedra natural seria problemático, né? Por questão de manutenção, pela porosidade. Então, o porcelanato a gente consegue ter um visual muito próximo de vários elementos, madeira, pedra, e tendo toda a facilidade de um material super fácil de manter, com boa durabilidade, boa resistência, né? É interessante até porque você vai para a linha da sustentabilidade também, né? Pensando racionalmente aí nessa questão também. Sim, com certeza. A gente está deixando de extrair alguns recursos naturais, né? Trabalhando com coisas muito próximas, que deem o mesmo resultado estético, né? Perfeito. Falando em resultado estético, aí nesse outro, aqui você está,
saímos do porcelanato, também foi possível utilizar pedra natural, mas aí você tem ambiente seco, praticamente. Exatamente. Nessa área de cozinha que ficou fantástico isso também. A cozinha foi um espaço especial nesse projeto, até porque o cliente ele cozinha bem, ele gosta e ele queria um ambiente especial que não tivesse aquela cara de cozinha tradicional, branquinha, e tivesse a cara mesmo de uma coisa mais gourmet, mais meio puxada para um pub, uma coisa mais escurinha, e foi isso que a gente buscou, né? Então a gente trabalhou na parede de maior destaque, que é a parede do fundo, com um mosaico na verdade bem semelhante a esse, um mosaico de mármore escuro, né? Pontuado com algumas pecinhas polidas. Então ele é todo natural e algumas das pecinhas são polidas. E a gente criou um painel mesmo no fundo da cozinha, com uma iluminação focada, especial, que deu um resultado muito legal. E compondo com esse material, um outro também bastante diferente, que é um porcelanato que tem um aspecto de um aço natural, um aço até com corrosão, com ferrugem. E acho que ficou uma composição bem contemporânea, bem diferente. Legal. A possibilidade, esse contraponto, né? Esses dias mesmo nós conversávamos com outros profissionais que optaram por falar do branco. E é muito interessante você ver como você pode pontuar de maneiras muito diferentes, até em função da grande diversidade de materiais que a gente hoje tem disponível em uma loja multimarca como é a Revestimenta. Isso é absolutamente fantástico, né? As possibilidades de criar composições muito originais e muito interessantes, diferenciadas. Exatamente. Eu acho que assim, não existe uma regra absoluta do que é bonito, se é o claro, se é o escuro, se é o branco. Eu acho que por todos os caminhos a gente pode encontrar um resultado lindo, né? Isso eu acho que cabe a nós tentar traduzir o que vai causar uma sensação mais confortável para o cliente, mais agradável, mais bonita dentro da concepção dele. Lógico que a gente também negocia algumas sugestões, algumas coisas, mas acho que o nosso trabalho é realizar o sonho do cliente. Então, um apartamento como esse, se ele fosse todo claro, também poderia ficar lindo, por que não, né? E o interessante é hoje a gente ter todas essas alternativas com materiais aí fora de série, né? Bom, mas aí tem uma área que ficou mais clarinha, né? Que dá uma outra sensação. Você não privilegiou os tons mais claros, mas você também não prescindiu de usar volumetria, até porque realmente essas paredes, né? Ou esses detalhes, quando você cria com esses altos e baixos, que são esses relevos que ficam realmente muito interessantes, quando você brinca com a iluminação, trabalha a iluminação em cima disso, fica simplesmente encantador. Com certeza. A gente já está falando da sala, né? A sala, a gente optou por utilizar alguns materiais naturais mesmo. E tem a madeira de demolição e tem esse mosaico que é coisa linda também, é um mosaico de mármore travertino natural, né? E ele tem todo esse trabalho de volumetria, de geométrico mesmo, que com a utilização da iluminação focada é valorizado e cria um resultado muito interessante, né? A gente ainda mesclou com faixas de espelho, criou um painel que deu um resultado que foi talvez o maior ponto focal da sala, mais interessante, ficou muito bacana. É legal a mistura de materiais, né? Quer dizer, a madeira de demolição unida aqui ao mármore, a pedra natural, quer dizer, dá todo um contexto realmente muito interessante de sofisticação, extremamente elegante, mas o que a gente percebe também é essa coisa do aconchego, né? Os tons mais escuros com os quais você trabalhou, né, te dão essa sensação de aconchego, da coisa gostosa, confortável de estar. Sim, com certeza. Esse foi o caminho principal desse projeto, uma coisa mais fechadinha, mais aconchegante. Os materiais naturais contribuem muito, a madeira, a pedra, o próprio tom, papel de parede que a gente utilizou um pouquinho mais, uma textura mais acinzentada. Então fugiu um pouquinho do clean, do claro tradicional, mas também ganhou muito nessa sensação de acolhimento, né? Foi bem legal. Perfeito.
Perfil Revestimenta, com o arquiteto Lucas Faconte. Bom, um prazer, já estava esperando ansiosamente para ver esse projeto. Obrigado por ter compartilhado conosco, com o nosso grande público, um pouco aí das suas ideias. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer e até a próxima. Até a próxima. Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua casa Delano. Galeria do Vinho by Sávio Soares Selections. A melhor seleção de vinhos artesanais. Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis. Galeria do Vinho. Santos Sabores, uma delicada seleção de massas e molhos artesanais. Almoço terça a domingo das 10 às 18 horas. Jantar, sexta e sábado, das 20 à meia-noite. Santos Sabores, viva uma requintada experiência gastronômica. Urbans, looks descolados para homens antenados. Urbans, Shopping Pátio Iporanga, Santos.